nessa edição da TV Embelezar Online, nós vamos ter uma grata alegria e surpresa, né, de entrevistarmos a professora Elô Fernandes. Ela é considerada assim um exemplo de vida e amor à dança, sabe? Digamos assim que ela é quase um hino. Dance para ser bela, saudável e muito feliz. E vocês vão gostar dessa entrevista muito. E assim, a nossa TV Embelezar, né, saúde aqui com muita alegria a senhora, professora Elô, e deixo aí já a nossa gratidão, né, nossa honra. Gostaríamos muito que cumprimentasse aí as nossas internautas, né, os nossos internautas também. Que à vontade, que alegria. Oi, gente, eu sou a Elô Fernandes, é uma alegria e uma honra estar aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, gente, é o seguinte, eu vou começar inicialmente pedindo para ela, mas olha, é um currículo tão lindo e tão comprido que eu não sei como resumir, então vou deixar para ela resumir, tá certo? Bom, primeiro, eu gostaria assim que a senhora apresentasse quais as atividades profissionais atuais que a senhora está na sua academia, me parece que é uma academia, não é isso? E se caso já puder acrescentar, quais são essa formação acadêmica que proporcionou que a senhora crie essa academia com tanto sucesso, né? Vamos lá? Vamos. Então, eu vou começar sempre invertendo. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né, da minha Certo. trajetória. Eu sou assistente social, eu sou gestora de projetos sociais, eu trabalhei por mais de 5 anos na área da saúde com pessoas com deficiência. E eu trouxe isso comigo para a dança quando eu fiz educação física, então eu sou bacharel e licenciada em educação física, sou formada no método Feldenkrais de educação somática, sou formada no método de contrologia corporal, que é o método Pilates, tenho especializações em dança, dança, arte, esporte, educação, dança terapia, dança do ventre, trabalho com diversos tipos de dança, né? Que daqui a pouco eu listo para vocês na escola. E a minha trajetória sempre foi buscar trazer um pouco dessa área do serviço social, que eu serei sempre assistente social, para dentro do espaço dançante. Mas trazendo um pouco mais dessa diversidade de corpos, de pessoas para o meio artístico, independentemente de como estamos, todos podemos dançar. Então, esse sempre é meu lema, e é isso que eu trago. A minha escola surgiu não por um desejo, assim, vou abrir uma escola, mas ela foi nascendo naturalmente a partir de alguns trabalhos que eu fui fazendo. E o espaço Elô Fernandes tem esse nome porque ele é um espaço aberto a todas as pessoas que desejem de alguma maneira conhecer a arte da dança, vivenciar um pouco dessa experiência artística e perceber com o próprio corpo, com a própria alma, tudo aquilo que a dança pode trazer para a gente. Então, é um espaço para todos, para todas, para todes que desejem vivenciar um pouquinho da arte da dança. A escola, eu divido em duas áreas. Nós temos as áreas das aulas de dança e as aulas de eficiência física. As aulas de eficiência física contemplam alongamento, consciência corporal, condicionamento físico voltado para a dança, aulas de pilates e aula de yoga, que não necessariamente são aulas de dança, mas que trabalham essa eficiência do corpo para que você consiga desempenhar melhor alguns papéis de dança se você desejar. E de aulas de dança nós temos dança do ventre, nós temos o estileto dance, que é essa dança no salto alto, nós temos o twerk, que é uma dança razoavelmente nova no Brasil, mas que ela está bem envolvida com o universo do funk, só para a gente ter uma noção do que ela é. Temos o balé adulto, o balé infantil, temos jazz juvenil, dança contemporânea, que eu amo de todo o coração, nós temos dança de salão para casal, nós temos samba no pé e nós temos dança afro. Então, são 10 modalidades de dança, mais 4 modalidades de eficiência física. Então, tem dança para todos os corpos, para todas as vontades. Alguma dança vai combinar com todo mundo. Que lindo. É ótimo. E depois com esse sorriso aí, não é, gente? Nós temos que acreditar que faz muito bem dançar, né? Faz. Então vamos lá. Agora eu gostei muito dessa exposição, foi brilhante, né? Mas vamos pensar assim na sua carreira.
quantos anos, tem premiação, foi homenageada. Bom, eu falei com duas alunas suas, ex-alunas, elas já homenageiam a senhora no diálogo, né? Muito É, estimada, hein? bom, eu danço desde os 12 anos, eu vim do interior, e minha primeira premiação, entre aspas, né, foi aos 14 anos, que eu fiz uma coreografia num festival de dança em Rio Claro, lá numa cidade do interior, e para uma comunidade evangélica, enfim, então era uma coisa bem menor. Mas para mim consagrou naquele momento que era aquilo que eu tinha que fazer da minha vida, aos 14 anos. Eu sou coreógrafa também, profissional, e as coreografias, geralmente, que eu produzo, elas ganham premiações. Então, em 2016, eu ganhei o CIAD, uma dupla. CIAD é um concurso que tem em Santo André, e que você ganha essa etapa do Brasil e você pode ir para a Argentina competir lá também. Uhum. Em 2017, nós ganhamos novamente uma competição aqui em São Paulo, também na área da dança do ventre. Uma coreografia que eu fiz para uma dupla de alunas também ganhou premiação, primeiro lugar. Em 2019, fiquei em quarto lugar num outro concurso de dança. Então, todos os concursos que a gente vai se colocando, a gente sempre encontra aí um pódiozinho, de alguma maneira. As coreografias são sempre muito boas e eu gosto bastante. E acredito que uma coisa bem legal que tem na minha carreira, que é um marco para mim, é o Sarau Arabesque. Foi um evento que eu criei aos 25 anos, junto com uma amiga de 26 anos, e nós contamos com 4 edições do evento. Então foi antes, né, de eu me formar como produtora cultural, que aliás acabei nem contando. Então foi antes de eu ter todo o conhecimento que tenho hoje para uma produção de um evento e conseguir fazer 4 edições de um sarau envolvendo diferentes mulheres e diferentes tipos de dança. Hoje eu olho e percebo, uau, que ousadas, mas foi bem gostoso. Então esse é um pouco, esse é um pouco da minha trajetória. Acho que é bem isso, assim, a gente tem que tentar. É, bom, eu estou adorando, né? Eu tinha quase certeza que você já tinha bastante destaques aí. Tudo leva a crer, né? Mas aí você já se apresentou também em algum evento internacional, você mesma, ou foi com equipe, ou não teve essa oportunidade ainda? Ah, não, nós não fomos. Quando nós viemos para ir para Argentina, nós não fomos. Viver de arte ainda deixa um pouquinho alguns detalhes no caminho. Então ainda não tive essa oportunidade viável, mas Uhum. acredito que em breve poderei. O Quando o que se Covid percebe, deixar agora, né? pois então, eu ia comentar, o que se percebe é que não há quase investimentos também nessa cultura, né, de exibição de dança internacional aqui no Brasil, né? Em outros lugares existe com competição, inclusive, né? Mas pouco se escuta aqui em campeonatos de dança, né? Está faltando, acho que a cultura mesmo Eu ainda, né? acredito que está faltando, na verdade, não é apenas a cultura, porque a gente tem alguns festivais bem conhecidos, um deles é o Festival de Joinville, mas eu acredito que está faltando disseminar um pouco dessa verba para outros grupos. Então, nós temos sempre os mesmos fomentos, os mesmos grupos que acabam recebendo esses fomentos e têm oportunidade não só de viajar ao exterior, mas todo o Brasil, que é imenso, e a gente poderia mostrar para o Brasil mesmo, né? O quanto a arte é rica, mas a gente ainda precisa retomar e relembrar que existem outras modalidades de dança que não o balé clássico ou a dança contemporânea. Então, a gente ainda enfrenta este pequeno empecilho para que essas danças étnicas, a dança afro, a dança do ventre, enfim, que essas outras danças também tenham um espaço e também possam mostrar um pouquinho o seu valor. Isso sem contar que não há espaço nenhum para o folclore, né? Que o Brasil é riquíssimo. Exatamente. Então tem tanta coisa legal e que a gente luta muito para mostrar o mínimo e conseguir um fomento, uma oportunidade de ir para fora é quase impossível hoje, mas a gente não pode desistir, né? O artista não desiste, a gente vai É. aos pouquinhos.
É mais fácil conseguir um investimento internacional para levar a riqueza do nosso folclore para o do que eu exterior do que aqui, daqui ao contrário, né? Bom, vamos felizmente. lá. Falando em eventos e tal, tu já teve uma emoção assim, inesperada num evento, foi a aluna, foi você, deu para chorar em alguma vez assim? Eu acho que Hum, tanto homenagem para lá e para cá, não mexe um pouco, mexe, né? ai, já chorei sim num sarau. Eu separo sempre, né? Espetáculo, sarau, isso sempre depende do tamanho do evento, de qual é a proposta. Então, nunca é a mesma coisa. Cada um desses eventos tem uma ideia específica. E um sarau que promovi em 2018, que foi o primeiro evento que fiz sozinha, sem nenhum apoio externo, enfim. Foi uma época bastante intensa e eu fiquei bastante emocionada. Foi bem interessante. Nos vídeos ainda eu dancei chorando, que não é uma coisa bonita de se dizer, mas Não, é eu me lindo. emocionei com o todo, me emocionei com as meninas dançando, me emocionei com a energia que se criou naquele espaço. E eu tinha produzido, inclusive, o roteiro, então, quando as falas eram ditas, aquilo mexia comigo de uma forma diferente. E dancei chorando. Foi incrível, que eu dançava e pensava, ai, será que borrou a maquiagem? Mas foi aplaudida em pé, né? Acho que a ovação é que é aí Ah, que mexe mais foi ainda, né? muito bom, foi muito bom. Faz valer a pena quando a gente tem essas sensações, porque é É, um caminho sempre muito árduo, né? Quando você vai criar qualquer tipo de evento, qualquer coisa que envolva o outro, nunca é tão linear quanto a gente deseja. E enquanto uma boa virginiana, eu gosto das coisas bem organizadas. E a vida está sempre me mostrando que não é bem assim. bom, mas agora eu vou fazer uma pergunta que é bastante curiosidade, assim, né? Nossa sexta pergunta aqui. Vamos ver. Eu gostaria de saber os benefícios da dança para tipos de pessoas diferentes, né? Então, nós podemos pensar assim: mulheres, homens, não sei se tem agora alguma variação de idade, condição física, né? E também os LGBTQI+. Eu gosto sempre de incluir, ainda mais na TV Embelezar, porque quem mais trabalha no mundo da beleza são eles, né, gente? Eles dominam, né? Estilista, né? Cabeleireiro, maquilador. Veja quanta coisa, né? Que eles são. Nossa, é um espetáculo. Eles nasceram para a arte, né? Eu acho que é aí. Então, e como é que funciona assim? Tem uma divisão em categorias, é tudo, tem estudo para tipo de idade, de pessoa, de grupos, é em grupos, não é em grupo? Como é que é essa parte que você pode explicar para nós? Que eu gostaria muito de saber o benefício de dança para cada área, né? Eu acho que tem pessoas que sofrem muito assim, por exemplo, a pessoa obesa ou magra demais, né? Tinha um modelo magro demais que até morreu no palco, se lembra? Ele tinha vergonha de ser tão magro assim. E aí o pessoal que desfila tem muito esses problemas também de alimentação, né? Tudo aí. E tem o pessoal do LGBTQI+, também, que tem alguns que vão para a vida artística, né? E aí eles se privam muitas vezes de alimentação, de coisa para manter a estética, né? E como que é essa condição, então, física? Eles vão, eles malham, eles dançam, como é que todas essas faixas etárias aqui diferentes, condições biológicas fazem? Olha, a dança, ela é universal. Então, acho que a resposta começa sempre com essa fala. Todos os corpos podem se beneficiar da dança, independentemente de qualquer coisa. Mas, pensando nessa forma, para a gente ilustrar, crianças se beneficiam muito da dança, porque elas estão numa fase de desenvolvimento. Tanto desenvolvimento motor, quanto de desenvolvimento intelectual, e a dança atua justamente nessa parte física para auxiliar na pisada. Então, uma criança que aprende a pisar corretamente, ela tende a não ter problemas no joelho quando adulta. Ela tende a não ter problemas na coluna quando adulta. Uma criança que aprende sobre as lateralizações, ela tende a não cair tanto. E aí, além disso, vai moldando essa parte emocional para desafios do dia a dia. Então, conseguir ouvir um não, conseguir se colocar, conseguir falar, estar aqui na frente de uma câmera e conseguir se comunicar de uma maneira positiva. Então, a dança auxilia em toda essa parte de desenvolvimento das crianças
e dos adolescentes também. E acredito que uma das coisas importantíssimas que a gente vive no século XXI é o uso dos eletrônicos. Então, estar fazendo uma atividade artística dançante possibilita que os nossos jovens, as crianças, saiam um pouco desse mundo virtual e descubra como é, na prática, colocar algumas coisas no seu corpo, né? Conseguir produzir coisas com o seu corpo e não apenas com a mente, que é o que está acontecendo nessa parte de tão... bom, principalmente com a pandemia, né? Ficou todo mundo preso dentro de casa, então é importante a gente conseguir ir para fora e se comunicar com o outro. Então, para a criança, para o adolescente, a dança vem muito nesse lugar. Para as pessoas adultas, no geral, tanto homens quanto mulheres, a dança, ela auxilia muito na melhora de algumas condições físicas que nós já temos. Então, praticamente todas as pessoas adultas têm alguma questão, ou uma dor no joelho, ou uma dor no ciático, ou uma dor na coluna, ou os ombros super tensos, alguma coisa o mundo adulto sempre tem. E a dança sempre vem auxiliar essas pessoas, a nós, a mim, a todos, a relaxar um pouco essa musculatura, a encontrar onde colocar a força, a ensinar o corpo que ele pode se movimentar sem sentir tanta dor. Então, a dança fisicamente, ela tem um benefício muito semelhante para diferentes segmentos. Uma pessoa muito magra vai se beneficiar da dança, mesmo que ela tenha algumas dificuldades de força, por exemplo, né? Talvez não tenha músculo suficiente, mas ela vai se beneficiar e ela vai conseguir adquirir essa musculatura. Uma pessoa obesa vai ter algumas outras limitações, mas ela vai conseguir dançar e aos poucos conseguir movimentar mais esse corpo e diminuir essa fadiga, esse cansaço, esse problema respiratório que geralmente acaba acarretando nos corpos muito obesos. E uma coisa bem interessante que a gente vê nas mídias digitais hoje são pessoas com esses corpos que estão dançando e mostrando que esses corpos podem dançar. E isso é muito legal, porque vai quebrando esse estigma de que eu preciso ter um corpo no padrão X para que eu possa me apresentar. Como você falou do público LGBTQIA+, é um público incrível que está sempre envolvido no universo artístico, justamente porque a arte proporciona essa libertação. Então, eles vão sempre estar envolvidos com essa parte artística, porque é onde você consegue expressar quem você realmente é, independentemente daquilo que as pessoas esperam de você. E acredito que é um público lindo, né? No geral, são pessoas lindíssimas, mas você pode ser quem você mesmo para você dançar. Não tem necessidade de você ter um padrão corporal X ou Y, e acredito que esse é o grande diferencial do meu trabalho. Eu também sou uma pessoa acima do peso, e eu danço todos os dias da minha vida. Eu não tenho nenhum outro problema, que é o que a gente ouve muito dos médicos, né? Ah, mas e a pressão? Mas e o colesterol? E a diabetes? Eu não tenho nenhum desses problemas. E, como eu estava contando, infelizmente fui diagnosticada com o Covid, mas eu não tive nenhum outro sintoma mais sério que não essa faringite aí, essa voz mais fanha. Então, isso mostra que a dança, ela auxilia muito no fortalecimento corporal. Certo. Com relação ao público LGBTQI+, eu tive uma experiência há muitos anos atrás, quando nem se dava muita oportunidade, né? E, e tivemos a possibilidade, a felicidade, eu até digo assim, da apresentação deles espontânea de vários grupos, né, para fazermos a arrecadação de fundos para entidades que com crianças com grandes carências, enfim, envolvia até grupos de Rotary, Lions, nesses TV Cultura, isso já faz aí alguns tempos atrás. Mas é muito interessante essa população, eu digo, né? Porque eles são totalmente como se fosse de um. Eu brinco com a questão de outro planeta, a gente não entende porque a gente não chegou nesse planeta ainda. A gente ainda Porque não é chegou lá. impressionante, primeiro, o carisma de trabalhar numa causa social não existiu outro para mim até hoje melhor. Porque eles vão atrás e eles próprios investem
fazem campanha, sabe? Quando você vê, estão chegando com a possibilidade de manter aquela entidade, né, sustentável e em ordem. E quando você faz os eventos, por exemplo, o jantar beneficente, né, eles queriam fazer brilhantar o jantar. Tinham espetáculos, gente, que sinceramente você achava que estava no mundo internacional. A capacidade de criação, né, de organização, de apresentação, isso estou falando de alguns anos muito atrás, lá 1981, veja, gente, 1985, quanto tempo faz, né? Eu acho que no Brasil não se dá um valor a um pessoal tão criativo e tão, como é que é assim, que se doa, né? Eu vejo que eles, né? Você vê que a pessoa está doente, vai lá, fez um tratamento no cabelo, na unha, na pele, sai de lá renovado. Porque é uma energia, é uma coisa impressionante. É uma energia, aquela alegria deles, aquela graça em servir, aquela expectativa de receber, né? E então eu acho assim que eu gostaria de ver sair da tua escola um corpo de dança com eles Ah, eu fazendo também. isso. Vamos dar essa Eu sugestão, hein? também. Porque fazem revistas musicais, fazem muitas coisas lindas, sabe? Espetaculares. Eu digo isso por testemunha naquela época. Imagina hoje o que eles podem criar, né? E exibir e dar retorno, né? Mas vamos lá. Isso era a parte que eu estava na dúvida e, né? Se teria essa possibilidade ou não. E no caso de pessoas que a senhora tem observado dentro do seu grupo, né? Além desse benefício físico-biológico, assim, a senhora notou, puxa vida, em 2 semanas essa pessoa melhorou, está sorrindo, está mais confiante, está mais alegre. Muda muito, assim, rápido a condição, digamos, saúde psicológica? Muda. Acredito que eu só esqueci um público importante, eu vou só retomar, Ah, que é para as pessoas idosas, né? A dança não só é bacana para as pessoas idosas, como ela é recomendada para que o processo de envelhecimento seja mais tranquilo. A gente tem algumas mudanças orgânicas, sim, no nosso corpo quando a gente envelhece, mas quando você trabalha com a dança, você coloca seu corpo em movimentos, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor ao envelhecer. E por que eu estou dizendo isso, né? Nessa pergunta que você me fez? Porque já tive alunas idosas que vieram com uma estima muito baixa, então pessoas que se aposentaram e ficam com essa sensação de que já não tem mais o que fazer no mundo, né? Já não tem um lugar para elas, e vai descobrindo que o corpo faz outras coisas. Ele pode não fazer o que ele fazia há 30 anos, mas ele faz outras coisas, e isso traz uma alegria, um sorriso sensacional. Tive também pessoas com deficiência na escola. Eu tive uma aluna que tinha deficiência múltipla. Não, não é verdade. Qual que era a deficiência dela? Eu me esqueci. Acredita? A pessoa já vai se esquecendo das informações. não, Mas esclerose mas múltipla. Agora sim, agora eu falei adequadamente. E uma pessoa com esclerose múltipla, ela tem inúmeras dificuldades. E com um trabalho muito legal que nós desenvolvemos juntas, a gente conseguiu que ela fizesse várias apresentações solo de dança do ventre, lindas danças, e para ela isso também foi muito importante, porque de repente você está usando uma bengala, de repente você não está conseguindo, e é muito rápido, né, essa mudança física, e isso vai trazendo a pessoa vai ficando muito deprimida. E quando você apresenta uma possibilidade de ganhos e de você ir evoluindo os ganhos, que é diferente do que você tem sentido no dia a dia, é sensacional. Então, sim, o benefício emocional, ele é incrível. E aí estou usando esses públicos que nós sabemos que têm dificuldades específicas, mas eu tenho alunas que a gente vê fotos de quando elas chegaram na escola e fotos hoje não são a mesma pessoa. É muito mais confiante, muito mais sorridente, muito mais divertida, muito mais alegre, muito mais amante da vida mesmo, muito mais preparada para todas essas adversidades que a gente está vivendo com a pandemia, principalmente. é interessante, eu acho assim que, claro, mais ou menos, embora as faixas etárias são diferentes, né?
a menina ou o menino na faixa de adolescência, né, querendo se tornar adulto, né? Então eles vão aproveitar muito da dança, eu acho assim, sabe? Porque vai Com dar certeza. disposição, vai prepará-los para se relacionar com outras pessoas, né? Eu acho que para essa faixa etária é quase que um treinamento para entrar na vida adulta, né? Porque vai ter que ter a cortesia, o respeito a outra pessoa, dançar conforme a música, conforme o compasso, conforme a determinação, né, de cada estilo. E a Sim, mesma coisa. conseguir esperar o tempo das coisas, né? A gente está vivenciando um momento que as pessoas têm muita pressa e nem É, sempre é assim, precisa esperar. Precisa aprender a conversar, isso é muito importante para quem está entrando na fase adulta, vai fazer uma entrevista de emprego, sim. aprender a olhar no olho, diminuir essa timidez, diminuir essa vergonha. E a dança trabalha todas essas coisas, né? Imagina você num palco com 100 pessoas te olhando, você tem que aprender a falar, E opa, abraçar aquela amiga, ou parente, ou vizinha, ou alguém que conheceu, e abraçar com o respeito e a cortesia de que está representando um papel, que tem um ritual, perfeito. que tem um tempo, que tem uma etiqueta, né? Que Sim, sim. aprender a respeitar o outro também, né? Não é essa coisa chega, a mocinha linda vai agarrando, e vice-versa, as meninas também. Sim, sim. Conseguir olhar para o outro, né? Para quem quer que você se interesse, homem, mulher, É, e saber que essa pessoa, que você tem que ter um respeito com esse outro corpo, saber, né, ouvir, ser ouvido, ter cuidado. Tudo isso a gente consegue trabalhar com a dança. ser parceiro, né? Porque tem que contar ao mesmo tempo, ao mesmo, né? Quer dizer, tantas coisas na dança que vão, no meu modo de entender, trazer benefício para as crianças e para os jovens, né, que vai colocá-los numa realidade com a outra pessoa. Não é assim, eu sozinho lá, não. Eu e outra pessoa, quer dizer, tem que sintonizar-se, né? Eu acho que é aí que começa realmente a conviver socialmente, né? Pela dança começa a aprender a viver socialmente. Agora, veja bem, nós temos a outra ponta, né, que seriam as pessoas com mais de 60 anos, que estão consideradas idosas. Mas quer ver coisa mais linda que um baile de terceira idade, gente? Se É ninguém foi, muito, que vá, porque vai sair de lá muito emocionado. Vai ou não? sim, muito, muito. Os Impressionante, bailes, os né? É um bailes da valor terceira grande. idade são bem gostosos. E aí, se a pessoa não aprende a dançar, como é que ela vai chegar lá? A música é linda, alguém tira para dançar e não quer tirar alguém para dançar e não sabe. Então, a importância disso, né, parece uma coisa tão simples, mas as pessoas só aprenderem já a fazer a dança de salão, quantos benefícios de relacionamento, né, de comportamento, Sim. o que mais, não sei o que é mais que tem aí que a senhora pode acrescentar. Bom, então, tem mais alguma coisa além disso? Não? Vamos ver. Ah, sim, muitas coisas. Por Primeiro exemplo, que muitas vezes no processo de envelhecimento, as pessoas acabam ficando mais solitárias, né? Então, menos amigos, porque a vida muda, às vezes se aposenta, não está mais no mesmo trabalho. Então, o fato de você realizar uma atividade dançante possibilita que você conheça pessoas novas. Então, você falar nos bailes, de repente tirar alguém para dançar, ou mesmo na própria aula. Na própria aula de dança, você pode encontrar pessoas legais, fazer diferentes amizades, e nem sempre uma dança para uma pessoa idosa precisa ser a dança de salão, precisa ser uma dança a dois. Nós temos diferentes modalidades de dança e todas podem ser bacanas para o público idoso. E acredito que a gente tem várias pesquisas que mostram o quanto a dança diminui o índice de pessoas deprimidas e depressivas na terceira idade. Então, além de alguns benefícios que nós já conhecemos, a dança retarda muitos problemas de Alzheimer, para quem já está diagnosticado com Alzheimer, a dança diminui os efeitos do Parkinson, para quem já tem o mal de Parkinson. Então, nós temos possibilidades inúmeras para o corpo de quem dança e para a mente também. Sair de casa, ter um compromisso, que são coisas que às vezes a pessoa idosa sente saudade, né, por não estar mais do ambiente de trabalho. Então, ter um compromisso para si mesmo, fazer uma coisa que gosta, tudo isso vai fazendo com que valha mais e mais a pena aprender a dançar. eu não sei como se chama, mas parece-me que a senhora falou que também trabalhou na área da saúde.
existe uma recuperação de pessoas com problemas mentais, eu não sei se é aqui em São Paulo, porque eu conheci em outro lugar, que a dança era utilizada para a recuperação de doentes mentais, né? E que impacto que causa a música e o movimento neles que estão se sentindo divertindo, né? Então, não sei o nome dessa terapia que é uma Nós temos terapia. aqui em São Paulo, pensando na parte pública, né, o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial, e dentro desse CAPS, nós temos várias atividades, entre elas a dança. Não Ah, necessariamente a recuperação, porque muitas vezes nós temos condições pré-existentes que vão seguir com a gente para a vida toda, como, por exemplo, a esquizofrenia. Mas a partir da dança, a gente consegue ganhos para que essa pessoa consiga conviver em sociedade, para que ela consiga se expressar. Nós vemos muito isso também com as pessoas autistas, né? Hoje em dia não se fala mais autista, é o transtorno do espectro autismo. Elas também se beneficiam muito da dança, elas também conseguem diminuir um pouquinho essa dificuldade de sociabilização, do contato com o outro, tudo através do movimento. Então, o movimento é tão incrível que em qualquer lugar que nós inserirmos a dança, nós vamos conseguir resultados excepcionais. isso é maravilhoso, gente. E, assim, quase estamos quase encerrando, mas tem duas coisas que eu gostaria de saber a sua opinião, porque a senhora demonstra, além da formação, né, que falou há pouco, a vivência, né, e a observação, provavelmente prática, que a senhora tem, é de um grande valor para quem até queira se interessar mais, né? Veja bem, nós temos no Brasil, eu estava vendo hoje de manhã, do IBGE 2021, chegou a 17 milhões de pessoas com deficiências no Brasil, quer sejam físicas, mentais, né, não tem uma definição, muitas podem ser de nascimento até acidentes, né? Agora, o que será assim? Tem dentro dessa recuperação dessas pessoas a dança ou ainda não existe essa técnica de recuperação no Brasil? Né? Não li, eu procurei para ver assim, o que se faz com eles em termos de terapia? Não encontrei. Bom, dentro de alguns espaços públicos, nós já temos dentro do SUS, né, essa possibilidade de você ter as terapias integrativas, entre elas a dança, a biodança. Infelizmente, nem sempre a gente consegue que todas as terapias sejam colocadas em prática por N fatores que nós nem precisamos citar, que todas nós conhecemos. Mas nós temos sim possibilidade de utilização da dança dentro do processo de reabilitação do corpo. E, novamente, nem sempre a gente vai conseguir chegar a zero a questão que a pessoa tenha, mas a gente consegue muitos ganhos independentemente disso. Por que que eu friso muito? Porque às vezes a gente tem uma questão que a gente não vai conseguir sarar. Então, se eu sofri uma amputação, por exemplo, esse membro não vai voltar, mas eu consigo dançar ainda assim. Eu, claro que daí também tem todo esse processo de você reconhecer esse novo corpo, né? Se eu sofri alguns danos e eu tinha um corpo de uma forma e hoje ele é de outra, eu também vou ter esse processo de novo reconhecimento, de nova descoberta. E trabalhar isso com a arte é menos doloroso, é menos sofrido, porque a gente precisa imaginar como seria acordar amanhã não sendo mais exatamente como somos, né? Sem uma perna, enfim, sem um braço, ou algo nesse sentido. Então, você usar a arte para lidar com essa nova realidade é muito emocionante e traz benefícios incríveis, porque a pessoa consegue não só descobrir outras potencialidades, como também extravasar essa insatisfação, que sim, causa uma insatisfação muito grande, algumas coisas que a gente vivencia. E a arte também é um lugar para a gente poder colocar isso. Uhum. Excelente resposta. Agora, nós temos também uma margem muito maior ainda, né, de brasileiros e brasileirinhas na exclusão social. É tão doloroso quanto, né, porque essas pessoas não têm condições básicas de alimento, moradia, medicação. Imagine ter um espaço para se alegrar, né, para comemorar, né? Muitas vezes eles estão lá nas próprias áreas que residem, né? Fazem um baile lá, acaba chegando a polícia parando com o baile.
Infelizmente, né, nós não temos, assim, pátios de clubes, sei lá, de parque, de escola, que fosse cedido com treinadores, né, para esses momentos de recreação, como a senhora está falando, a dança é tudo, quer dizer, por que que eles dançam, né, nos pequenos espaços deles, né, porque, aliás, a dança é algo muito jovem, né, a pessoa que não está mais jovem não dá valor tanto a dança, né, e a gente percebe, assim, que faltam instrutores sociais também para, né, a pessoa poderia, de alguma forma, eu acho que se ter a iniciativa, né, de alguma área, alguma coisa. E eu não sei se está faltando bons projetos sociais também que Eu incluam acredito, a dança, né? eu acredito que falta um pouquinho. Bom, infelizmente não dá para responder isso sem minimamente usar uma palavra meio proibida, que é política, mas não uma política partidária, mas em sim uma política social. Nós temos sim alguns projetos, o projeto PIA, por exemplo, nós temos o CELS, nós tínhamos, não sei se ele ainda está em vigor, agora me pegou, mas nós tínhamos o Programa Saúde da Família, Saúde da Família é ótimo, esse é da OBS, o Programa Escola da Família, que as escolas abriam aos finais de semana para que algumas atividades fossem realizadas nesses espaços. O que acontece muitas vezes com esses projetos muito bem escritos e com uma proposta muito interessante? Por alguma razão, que não vou ter aqui essa resposta, eles não vão para frente. Então, ou algumas pessoas acham que isso não é importante, ou começam a comparar os eventos e os projetos artísticos com, isso não é importante, porque essa pessoa precisa comer. E eu acredito que o que a gente precisa entender é que não é uma competição se é melhor que ela dance ou que ela coma. O ideal é que ela coma e dance, e tenha saúde, e tenha outras coisas. Então, talvez, e fica até uma reflexão minha, né, do livro Elô Fernandes, de ser que a gente não pode acreditar que a arte ela só vem depois que outras coisas básicas já foram colocadas. Ela tem que estar junto. Porque uma pessoa que não tem acesso ao universo artístico, ela também não tem a opção e a possibilidade de transcender ao espaço em que ela está. Então, você citou os bailes funks, e eu acho sensacional, porque é incrível quanto a dança, ou quanto a arte dá um jeito de se inserir na sociedade. Mesmo que seja de uma maneira que nem sempre a gente gosta muito. Nem sempre aquelas batidas, aquelas letras vão de encontro com o que a gente pensa. Mas mostra que a arte resiste. E essas pessoas não vão conseguir ter desejo de dançar outras coisas, de conhecer outras coisas, se elas não forem apresentadas a elas. Então, nós tínhamos alguns projetos aqui em São Paulo, infelizmente, em periferias já conhecidas, como, por exemplo, Heliópolis, ou mesmo Paraisópolis, mas eu acredito que nós precisamos trazer esse projeto para diferentes periferias, mesmo essas que não são tão Grandes. conhecidas aqui em São Paulo, né, não foram tão utilizadas como referência e tal para alguns projetos, mas é possível sim trazer a arte para todos. A gente só precisa olhar para essa população, saber que eles estão aqui, né, que fazem parte de nós. Talvez aqui nesse momento, né, seja importante, pelo menos eu que sou meio intrometida, vou me intrometer pedindo ajuda, né? Por que é que grandes grupos não têm uma verba deles mesmo, no sentido até de publicidade social, eu diria assim, né? Então, imagine que importância seria até bancos, até, digamos, casas com vestuário, moda, seja o que for, não é que tem interesse em venda, vamos dizer, movimento, aplicação. Você imagina adotarem, vamos supor, né, alguma região e ali, então, criar-se esses estímulos, né, através de professores, instrutores. A senhora é praticamente uma cientista da sua área, né? Então, por que não fazer um projeto? Por que não obedecer nessa linha? Por que não proporcionar a essas pessoas? Porque até mesmo a pessoa, né, a empresa ou um banco, seja quem for, né, um hospital, por que não? Né, essa pessoa bate isso no imposto de renda, né? Quer dizer, Sim. se não pela. Talvez assim naquele local eles não tenham uma entidade registrada, certo? Mas podem É, e fazer.
era isso que eu ia pegar esse gancho da sua fala. Nós temos sim projetos com esses grandes bancos, com essas grandes empresas. Nós temos inclusive um projeto bem conhecido do Boticário, que é um festival de dança. O Bradesco e o Santander sempre estão apoiando alguns eventos, inclusive quando vem o Cirque du Soleil para cá, né? É sempre no Teatro Bradesco e tal. O que acontece, e novamente é um convite a uma reflexão, vai sempre para o mesmo lugar, É, porque existe uma burocracia tão grande que vão sempre para as mesmas pessoas que já é, sabem como lidar com essa burocracia, já sabem todos os papéis que precisam ser assinados para que tenha realmente um abatimento de imposto, e aí outros grupos, então, por exemplo, escolas menores de dança que têm desejo de participar disso, como a minha escola, por exemplo, que é uma escola razoavelmente nova, acaba não tendo possibilidade de participar desse tipo de projeto social, por não ter 800 mil papéis para que sejam assinados e haja um abatimento no imposto de renda. Então, novamente, a gente tem aí uma questão social mesmo, né, de você olhar para o todo e encontrar alternativas para que toda essa burocracia possa ser diminuída. Eu sei que tem coisas que são necessárias, mas diminuir um pouquinho e dar espaço para que a minha escola fique aqui na região de Genópolis, né? Teoricamente, uma região que não tem tanta desigualdade social, o que não é verdade, porque 2 ruas para baixo nós temos o elevado Costa e Silva, o Minhocão, e nós é, temos inúmeras pessoas ali que precisam de um atendimento. E que incrível seria poder trazer elas para esse espaço também, poder apresentar para elas, ter um auxílio para que isso pudesse acontecer. uhum. Então, eu acredito que tem muita gente boa que quer fazer muita coisa legal. E eu também fico aqui desejosa que as entidades competentes possam olhar para a gente, para olhar para os artistas e falar: vamos dar uma chance. Que engraçado. Não, o que se percebe mesmo pode ser que tenham bons projetos, mas tem pessoas que não têm a capacidade de ter vivido nesses ambientes para entender as necessidades desses Com ambientes. certeza, E com não tem certeza. uma modéstia, falta modéstia, de ficar lá, fazer um estágio de 30 dias que seja dentro de uma área dessas que ninguém quer mexer, né? Falam que é bandido, que não sei o quê, mas fica 30 dias lá, analisa, estuda, vai com uma equipe, sabe? E vão ver o que, que é. Para mim, bandido é quem está tirando um monte de dinheiro do país. Eu não vejo essas pessoas fazendo isto, né? Uhum. Porque o dinheiro do país é do povo, não é de meia dúzia, né? Mas o que está acontecendo ali? A gente vê uma falta de interesse, inclusive das pessoas que fazem planejamentos de marketing. Eu sou da área e vou fazer essa crítica, porque é muito fácil traçar no papel. Então, se você não convive com a realidade dos outros, você não vai ofertar o que esses outros precisam, entende? E tem coisas muito lindas. Eu tenho um trabalho belíssimo de um rapaz que era da favela, viveu na favela, né? Cuidava das irmãs para a mãe trabalhar, passava perrengues num quartinho minúsculo, até que alguém de uma igreja, não vou dizer qual religião, né? Melhor não mexer, foi lá que visitavam, dando comida, brincando, conversando com as crianças. E o que disseram? E perguntaram ele, o que você quer? Ele disse, eu quero ser músico. Era menino. Deram um aparelho para ele lá, não conheço as coisas, mas a história dele até contei já 2 vezes em nossas minúsculas mídias. E o que acontece? Esse menino ele recuperou não só ele, mas outras pessoas através da música dentro do ambiente deles de favela. Estou falando em favela, gente, não estou falando de outra coisa, não. Dali outros se interessaram, né? Ele era muito estudioso. Final moral da história: ganhou bolsas, se tornou psicólogo, é doutor em psicologia, tá? Diz que não vai sair da favela. Já é escritor, viu? Negro, magrinho, lindinho, como eu digo, sabe? Então, o que que acontece? Ele não vai sair da favela. Ele disse, ali eu nasci, ali eu vou viver e ajudar as pessoas. E, pasme, um tempo X, que eu não sei bem se são 2 meses, ele vai para a região da fronteira do Brasil, né? Tem esses brasileiros que saem para o lado de fora, não conseguem voltar, adoecem do lado de fora. Tá? Ele faz atendimentos e tem que ver, não é só ir lá fazer o trabalho do psicólogo.
ele leva condições para que cheguem também as questões materiais. Eu te faço a pergunta, doutora, professora, com toda a sua experiência, dá para ser chamada doutora, eu tenho um monte de formação na área de saúde também, né? Eu faço uma pergunta à senhora. Se um menino que nasceu na favela, magrinho, pequenininho, se transformou, né, até com 2 pós-doutorados, é autor, escritor, músico, consegue fazer um atendimento lá dentro, ainda sai dali, vai cuidar dos brasileiros da fronteira, que alguém algum dia ouviu que tem brasileiros passando necessidade na fronteira do Brasil, né? Então eu acho assim que aqui o meu registro, a minha admiração eterna pelo que ele faz, né? Mas o exemplo desse rapaz, né? Por que é que não dá para fazer? Como que não dá para fazer, né? Uma Isso coisa que a, uma coisa que a dança tem e que é muito importante é a escuta. Para a gente dançar, a gente ouve o som. E mesmo quando a gente tem uma deficiência auditiva, existe uma escuta. E acredito que talvez seja necessário que as pessoas que fazem esses projetos, que é o que você estava dizendo, sim, aprendam a ouvir. sim, Cada comunidade, cada bairro tem algumas especificidades. sim, E às vezes a gente precisa ouvir um pouquinho o que a pessoa precisa. E novamente volta um pouquinho à fala que eu disse antes. Eu não tenho que escolher entre comer e ouvir música. Eu sim, tenho que poder ter os dois. E às vezes a gente tem uma errônea ideia de que nem a ideia de várias religiões, por aqui tem também, que trazem um prato de comida. Que bom que a pessoa pôde trazer um prato de comida. Mas a gente se esquece que essas pessoas precisam de muito mais. uhum, E esse distanciamento que nós temos ao olhar para esse público faz com que a gente ainda tenha as coisas tão segmentadas. E a dança vem para trazer todo mundo para virar um só. Então, se a gente consegue um espaço, e eu levo novamente essas pessoas que ficam embaixo do viaduto Costa e Silva, as pessoas da minha escola, as pessoas da igreja X, junta todo mundo, nós viramos um corpo só. E de repente deixa de ser eles ou nós, a gente vai percebendo interesses em comum, pessoas comuns que transpiram, que choram, que riem, e vai diminuindo essa linha de distanciamento social, né, de essa falta de olhar, vai me dando até um negócio assim. Meu lado assistente social vai tendo um troço. eu tô A falando, gente precisa conseguir olhar para o outro como a gente olha para a gente. A é, gente não pode olhar para o outro como se ele tivesse sempre um problema a ser resolvido. Às vezes os problemas são externos, que é o caso desse rapaz. Tinha uhum, problemas externos e quando alguém deu para ele uma oportunidade, olha onde ele chegou. Então, não tinha dentro dele um problema. Pelo contrário, inteligentíssimo, super esforçado, ele só precisava de uma chance. E tem uhum. muita gente assim. É isso que eu acho que, sabe, até para fazer um mapeamento de uma campanha, né, eu considero que tem que ir no local conhecer o público lá para Exatamente, fazer ouvir, uma, né? né, até mesmo para fazer um lançamento, para a utilização dessas pessoas, né, que têm o maior talento, para fazer um vídeo, para, né, mostrar as condições das pessoas, a superação. Eu acho que a palavra que mais precisa todo mundo olhar é selecionar pela superação, sabe? Porque tem gente que tem tudo, porque deu a mão em algumas coisas muito fáceis, né? Eu teve acesso a alguns Sim, apadrinhamentos, tá? E até nem evoluiu muito, né? Agora, aqueles que têm que sair à luta, que vai, né, com toda a dificuldade buscar soluções, tá aí o exemplo que eu acho extraordinário, tá? Com 2 ou 3 livros já escritos também, né? Aí tu olha assim, ai, magrinho, feinho, magrinho, não sei o que, nhanhanhã. Tá vendo aí? Né? Tem gente que não dá chance para ninguém por causa de quê, né? Pelo preconceito, né? Olha, eu exato. aprendi muito com a senhora. Nossa, que maravilha. A senhora não deu só a sua explicação sobre dança, a senhora deu uma lição de sociopolítica também, né, para essas pessoas aí, deu uma lição para esses marqueteiros brasileiros e marqueteiras, né, para viver a realidade, a gente tem que ir lá na realidade dos outros, não ficar com adivinhômetro, né? E procurar conversar com as pessoas que estão no métier, né? No caso, a senhora tem trabalhos com recuperação de pessoas, por que não vai lá conversar? Ah, ela quer um projeto, não sei o quê. Tudo bem, mas conversa com ela, não,
sabe? Aquela coisa assim, na veia, aqui vão aproveitar a ideia. É coisa horrível, como se rouba ideia nesse país também, viu? Então, aqui, Sim. eu estou fazendo protesto da sua entrevista aí, minha Mas é querida. importante, né? A gente vai lembrando que, infelizmente, nós somos um país de muitas desigualdades. E daí a gente está muito acostumado a tentar levar vantagem de alguma maneira. E quando a gente pensa na arte, por que eu falei tudo isso? Porque a dança é um dos caminhos dessa transformação. Porque você aprende que todo mundo é igual e que todo mundo vai aprender no seu próprio ritmo. E eu não preciso tirar o seu movimento para que o meu fique bonito. Eu preciso treinar o meu. E aí a gente vai adquirindo uma educação, uma conscientização tão sensacional que a gente olha para a vida de uma outra forma. Ou seja, eu sou a louca da dança, né? Você já percebeu Eu achei que que eu acho a você dança falou, tem que o pegar e caminho, assim. transformar numa bandeira assim, andar espalhando por aí. Olha, decididamente, eu sabia que você era uma pessoa muito inteligente, veio com uma excelente apresentação, e até fiquei assim, será que eu vou conseguir fazer entrevista com ele? Porque, né, você tem um respaldo, um reconhecimento na sua área, né? E eu digo, vou tentar fazer, né? Tá aí, fiquei muito honrada de ter sua oportunidade de explicar para nós. Eu acho assim que a beleza não se faz sem saúde, a saúde não existe se não houver, né, os cuidados com a beleza. A beleza não é só físico-biológica ou de decoração da casa, do vestuário. A beleza está nos gestos que a senhora está falando, a coragem, né, de ir no mundo do outro, de ver o que a gente pode somar para esse mundo outro floresça, né, cresça. Eu acho que aprendi tantas coisas lindas com a senhora que são muito emocionantes. Tão jovem, trazendo uma mensagem tão linda né, nesse início de 2022, tá? Eu agradeço muito, deixo aí para a senhora fazer suas despedidas ou informar alguma coisa de divulgação sua, site, livros. Fique bem à vontade aí. Eu agradeço demais o convite, foi uma honra para mim estar aqui. Eu estou sempre, sempre muito à disposição para conversar sobre dança, que é a minha grande paixão. Eu estou no Instagram como Espaço Elo Fernandes, esse é o endereço do meu espaço, e o meu pessoal é Elo Fernandes, com acho uns 3 S ao final. Mas é minha fotinho, dá para saber que sou eu. E, bom, para me despedir, eu gostaria de fazer um convite para todos, todas, todos que desejem. Venham conhecer a dança, venham sentir no corpo de vocês a diferença que isso faz. Realmente transforma a nossa vida. Tem certeza que alguém já ouviu isso em algum lugar, mas é porque transforma mesmo. E de uma maneira muito positiva. Vale muito a pena aprender, conhecer e desenvolver essa habilidade artística. Pelo menos a pessoa aprende a ser feliz com ela mesma, né? Porque a gente não tem Com felicidade certeza. interna, não pode E o fazer. que mais a gente precisa além disso, né? Se amar. Olha que incrível. É verdade. Muito genial. Olha, muito alegre, muito feliz, muito honrada, tá? Olha, minha gente querida, e daí o que vocês dizem, hein? Quem é que vai já sair se inscrevendo e dançando por aí? Tem tantas formas de dançar, né, gente? Vamos aprender, tá? E vamos participar, vamos divulgar, vamos entender que a gente, para ser feliz, também precisa dançar, precisa usar a dança como um cuidado para a saúde, né, professora? Também, faz quantos benefícios físicos, mentais, emocionais, sociais, né? Então, mais uma vez, a minha gratidão à senhora e um grande beijo no coração para todos e todas aí, né? Todes, como a senhora fala, né? Que aí fica no Sim, gênero que a pessoa quiser escolher para si própria, exato. né? E também um ano 2022 é esplendoroso. Vamos fazer um Obrigada. melhor ano da nossa vida, enfrentando os problemas que outros que não têm que fazer ficam criando. Com certeza. Obrigada, viu? Grande Eu que beijo, agradeço. gente. Até a próxima edição da nossa TV Embelezar.